educação ambiental, não, tem muita coisa aqui. Vou puxar sobre as questões atuais e tal, vamos lá. Já estamos abrindo espaço aqui, viu, no Facebook. Quem estiver assistindo e que for assistir o vídeo em outro momento, presta atenção que eu vou apresentar o nosso convidado de hoje do bate-papo. 4 horas e 5 minutos, 4 e 5, já estamos na quarta hora da sua revista Novo Tempo, aqui na sua 104,9, a nossa Novo Tempo. E toda quarta hora a gente abre espaço para conversar, para aprender. Bate-papo de hoje muito especial, com um amigo muito querido, Dr. Rogel Martins Barbosa. Dr. Rogel é advogado, ele se especializou nas questões ambientais, o doutorado dele é em Direitos dos Resíduos. Pois é, esse doutorado é o primeiro no mundo, para você ter uma ideia. E é um maringaense, olha só. E a gente tem o privilégio de ter o Dr. Rogel com a gente aqui no estúdio da Novo Tempo nessa tarde. Dr. Rogel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, estar aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ronaldo, boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer também nosso podermos dialogar um pouco sobre esse tema tão importante para a sociedade, que é o meio ambiente e resíduos, né? Bom, você tem uma trajetória no direito, mas ligado às questões ambientais, né? Já foi procurador do município para o meio ambiente, já comandou a Comissão de Direito Ambiental da OAB várias vezes, quer dizer, e tem mais uma série aqui que eu poderia listar de cargos e funções ligadas à questão do meio ambiente. Antes de começar a conversa efetivamente sobre o tema que a gente se propôs a discutir, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. Em que momento surgiu essa curiosidade e esse interesse por estudar as questões ambientais no direito? Na verdade, assim, quando nós começamos a advogar no século passado, né? Esse era um assunto que já despontava e a nossa formação conservadora cristã sempre nos chamou a atenção, até com a preocupação de se evitar uma discussão indevida sobre o tema, né? Então nós também tivemos a felicidade de termos também um contato muito forte com o direito público, que é o substrato dessa situação. Então nós começamos eu, o Rodrigo, né, meu irmão e sócio, começamos a trabalhar com as questões ambientais. Depois tive a felicidade de ser procurador em Maringá só para o meio ambiente, né? E naquele momento, salvo equívoco, no ano de 2008, nós começamos um trabalho voltado para a questão do lixo em si, né? Que Maringá chegou a tratar 100% o seu lixo, né? E hoje não acontece mais, é uma pena, né? Mas há 10, 11 anos atrás, Maringá teve esse privilégio, né, de tratar o seu lixo. E naquele momento, quando pesquisávamos tecnologias pelo mundo, né? Na época, o governo municipal do prefeito Silvio Barros, por investigar 17 diferentes tecnologias pelo mundo, pesquisamos, depois fizemos um estudo que seria antecedente à Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, mas nos moldes do que seria a futura lei, inclusive, fazendo um termo de cooperação técnica internacional. Sim. Né, à época eu redigi esse termo, depois presidi a comissão, né, em que testamos uma tecnologia. Até foi interessante porque todo esse teste viraram diversos volumes com mais de 1.400 páginas, detalhado todo o trabalho que foi feito, né? Então disso aí abriu, assim, aquilo que já era gosto, aí nós começamos a trabalhar e se aprofundar e descobrimos que o direito não estava tratando de acordo com a questão de resíduos. O direito ambiental trata o lixo como poluição e o resíduo é muito mais do que poluição. Na verdade, poluição é um aspecto apenas, né? E com isso fomos desenvolvendo, amadurecendo ao longo desses anos e passado aí 10 anos, tive a felicidade, graças a Deus, né? Graças ao nosso bom Deus, de me dar luz e entendimento, e eu chegar à conclusão que existe um novo ramo do direito chamado direito dos resíduos. E fiz todo o fundamento teórico, né, para essa análise aí dos resíduos. Muito bem. E a gente certamente vai, em outras conversas, receber o Dr. Rogel aqui para entender um pouquinho, inclusive, essa história do lixo, porque ele já contava aqui um pouquinho do que ele já descobriu, do que ele já pesquisou, e olha, a gente tem muita coisa interessante para a gente entender a respeito do lixo. Mas eu quero aproveitar esse primeiro papo que eu tenho contigo aqui na Novo Tempo, Dr. Rogel, para entender algumas coisas. Eu sei que a luta pelas questões ambientais é uma luta histórica,
inclusive para a implementação de várias ações. Você esteve à frente de ações, por exemplo, no município de Maringá, anos atrás, e essas ações deram frutos, outras infelizmente não foram dadas continuidade, mas isso não é uma política apenas de Maringá. A luta, né, pelas questões ambientais, para tratar do lixo, como você disse, da preservação da mata, o cuidado com a água e uma série de outras questões que, quando a gente fala de ambiente, é uma luta histórica, antiga. E como que está o cenário hoje? Porque hoje me parece que o cenário está um pouquinho mais incerto do que estava, porque o Brasil sempre teve, nesses últimos 30 anos, 40 anos, bastante dificuldade para implementar ações. Muito debate, mas dificuldade para implementar, demora, atrasos, prazos não cumpridos. O cenário hoje está mais incerto do que estava há pouco tempo atrás? Eu diria que com o atual governo, que me parece que é conservador, e aí o conservador, no perfil lá do que a gente fala do filósofo Roger Scruton, etc., eu diria que o cenário hoje é melhor. É melhor. As pessoas, qual o maior problema hoje? É a informação. As pessoas não conhecem mais a história. Então, quando você não sabe o que foi, você começa a criar situações sem saber o que elas realmente representam. Então, nós temos um problema grave em meio ambiente hoje, chamado ativismo. Que, às vezes, esse ativismo não leva à preservação. Às vezes, inclusive, cria aversão ao preservar. Porque há, às vezes, um exagero. E muito o ativismo cria, sem dúvida alguma, em várias áreas, não apenas nessa, mas inclusive nas políticas de diversidade e tal, cria, sem dúvida alguma, aversão. Isso está mais do que claro. É o efeito colateral, né? Sim, esse excesso, né? É o efeito colateral. Mas vamos falar então sobre preservação. O Brasil, ele preserva muito. Na verdade, nós somos exemplo. Por exemplo, nós não podemos comparar o Brasil com a Europa. A Europa não tem moral alguma para falar de nós. No entanto, os europeus financiam muitas ONGs para falar mal do Brasil. E o brasileiro, na sua ignorância, acaba entrando num discurso extremamente pernicioso para nós. Quer dizer, acaba impedindo o próprio avanço do Brasil naquilo que nós somos muito bom, por exemplo, no agronegócio. Porque se bate muito em preservar quando nós preservamos demais. A Europa, por exemplo, ela tem só 0,1% que ela tinha de florestas. O Brasil preserva mais de 60% disso. Só que nós, por exemplo, usamos na nossa agricultura, nós apenas usamos 7,6% do nosso território nacional para produzir. Mas nós somos extremamente eficientes. Contra uma Europa que usa mais de entre 45% a 65% do seu território e não consegue produzir como nós. Então nós usamos pouquinho do nosso e produzimos muito. Eles usam muito do deles e produzem pouco, porque são ineficientes. E batem muito em nós, né? Agora nós temos a polêmica da Amazônia, sim, etc. Sim. Né? Veja, o que significa a Amazônia? A Amazônia é um poço de riqueza. E não há proposta nenhuma de se destruir aquilo. Até porque o país ganha mantendo ela, mas explorando ela. As riquezas são para nós serem usadas. Nós não podemos esquecer do princípio, o que Deus falou na Bíblia. Isso está para nós usarmos. Usarmos, não destruirmos. E o que estão propondo para hoje para o Brasil é proibir-nos de usar aquilo que é nosso. Que por graça de Deus estamos aqui, não é assim? Então nós não podemos perder este norte. E somos uma nação literalmente abençoada. Quando você pega, por exemplo, uma madeira de reflorestamento, uma árvore de reflorestamento, que lá no hemisfério norte vai demorar 1 ano, ou 3 anos, aqui ela cresce em 1 ano. Então, assim, nós somos naturalmente competitivos. Esta é a nossa praia. E nós somos muito atacados e os próprios brasileiros desconhecem esta realidade nossa. Ou seja, a nossa grande virtude estão querendo transformar como se fosse um grande vício, uma grande falha. E nós, como disse, nós preservamos. Você imagina... Mas há desvios nessa questão, por exemplo, de preservação, já que você citou a questão da Amazônia, que está no centro de uma polêmica mundial, digamos assim, a gente tem problemas efetivamente com madeireiros que fazem políticas de desmatamento sem, digamos, a intervenção de órgãos federais que possam fazer a regulamentação correta, para que a gente possa fazer a retirada de forma equilibrada. Como que está isso? Tá, então assim, vamos lá. Nós temos realmente problemas, isso é inegável.
Só que no todo, nós não temos um mundo que possa ter moral para nos cobrar. Ponto. Mas qual é o nosso maior problema hoje da nossa ilegalidade? Nós temos uma burocracia excessiva. Então, esse emaranhado de normas... Ó, vou te dar um dado aqui, Ronaldo, é que você já está sentado, então não tem perigo de cair. Mas nossos ouvintes, imaginem só, no Brasil, a nível federal, nós temos mais de 1.930 normas. A nível federal, agora nós temos 26 estados e o Distrito Federal também legislando na questão ambiental. 1930 normas a nível só federal. Só que federal. Dizem respeito a meio ambiente. Meio ambiente. Aí depois você desce para 26 estados e o Distrito Federal, legislando também. E você sabe que fazer leis é o que mais sabe fazer. E depois nós temos 5.700 municípios legislando também. Sabe o que isso significa? Que sempre alguém vai estar na ilegalidade. Não dá. Isso é absurdo. E esta burocracia, ela cria tanta dificuldade que muitas vezes compensa se arriscar na ilegalidade. Fora o ambiente. Porque quanto mais burocrático é o ambiente, mais propício a corrupção. Sim. Por quê? O excesso de dificuldade, sempre tem alguém dentro do staff vendendo a facilidade. Então, assim, muito do que nós temos... Veja, não estou falando que é a santidade nos madeireiros, não é isso. Mas eu te garanto que se as coisas fossem mais práticas e lógicas, talvez nós teríamos bem menos gente cometendo ilícito do que nós temos hoje. Porque muitas vezes é simplesmente uma questão burocrática. Mas aí a gente tem esse problema em diferentes áreas. Você que é legislador sabe muito bem disso. A gente tem burocracia extrema em todos os setores no Brasil. E isso faz com que a gente, de alguma forma, todo mundo cometa ilegalidades, mesmo que não queira cometê-las. Não queira. Olha, a questão tributária. Não dá. Se você olhar a questão, nós temos tantas normas tributárias, a coisa é tão intrincada que fatalmente alguém está sonegando ainda que não queira sonegar. Mas uma coisa interessante é porque assim, o que nós observamos nesse mecanismo? Então, se nós simplificarmos, o que nós temos assim, nos animado, essa proposta de vamos simplificar, porque o direito é para o homem comum. Então, assim, se sair da lógica do homem comum, já não é direito, é forma de exploração. Isso é... Hoje o sistema, digamos, não é para o cidadão, é para o especialista. É para o especialista. Então, digamos, se eu preciso de qualquer coisa, hoje vou precisar recorrer a um advogado e eu poderia não ter necessidade desse serviço. E um detalhe, não é qualquer advogado, porque se ele não for especialista, como um advogado pode trabalhar no Brasil com trocentas leis sendo feitas a todo momento, só olhando só o meio ambiente? Já pensou? 1.930 normas, só a nível federal. Como é que o advogado trabalha com tudo isso? Então é um ambiente muito hostil, até para o operador do direito, até para o juiz julgar. Sempre aparece uma norma da manga e aparece uma coisa diferente. Isso é muito difícil, mas uma preocupação muito grande que nós temos é que também o norte que se dá para preservar. Por exemplo, a questão do pinheiro do Paraná. O legislador falou assim, olha, é uma árvore protegida por lei, certo? Como ele trabalhou a ideia de preservação? Se você vê uma, é proibido cortar. O que acontece? Não é uma legislação de incentivo a ter pinheiro, mas é uma legislação que, na verdade, ele cria uma ideia de, olha, se nascer um pinheiro na minha casa, eu mato ele enquanto é pequeno, porque se crescer eu não posso mais cortar, não posso mais mexer na minha casa. Então, assim, o legislador, inclusive, ele tem uma visão tacanha de proteção. Porque como é que eu protejo mais? Quando eu incentivo as pessoas a terem aquilo. E não fazendo o contrário, criando aquilo como se fosse um problema para as pessoas. Porque às vezes você pode impedir toda uma série de estratégias, às vezes uma obra importante porque tem um pinheiro ali, quando você poderia, quem sabe, plantar 100 pinheiros numa outra área. Justamente. Para compensar a retirada daquele. Não, e aí, veja bem, você vai tirar aquele pinheiro e você... É até possível, mas você vai fazer um processo tão burocrático, tão complexo, que muitas vezes você fala assim, olha, minha relação custo-benefício, eu abandono o projeto. Deixa ele, vou deixar um pinheiro pro resto da vida, enquanto eu poderia plantar 100 em outro canto. Mas é tão problemático, ele vai precisar de um engenheiro, vai precisar de um processo. Você está entendendo? Isso foge da naturalidade. Na verdade, esse direito, ele é opressor, ele não é conservador. Então nós temos que rever essa posição. E aí eu volto a justificar a minha primeira assertiva. Então, assim, me parece que este momento
é positivo para a preservação. Porque a partir do momento... E a gente está debatendo o assunto. É, justamente, não. E nós temos sinalizações, o próprio ministro do Meio Ambiente, nós vemos que é um homem que tem tido a visão da verdadeira proteção. A proteção tem que fazer bem para o cidadão, não ser apenas um atrapalho na vida. Tudo aquilo que é estorvo, ninguém quer. Ninguém quer. Agora, eu gostaria de, por exemplo, plantar mais pinheiros se houvesse um incentivo para plantar pinheiro. E quando eu precisasse movê-los, então eu gostaria também de ter a facilidade de movê-los e plantar mais em outro canto, não é assim? Até ter isso como negócio. Agora, o preservar para o preservar apenas, acaba não preservando, muito ao contrário. Você joga um monte de gente na ilegalidade e pessoas começam a achar alternativas, quando não acham junto dentro do próprio poder público, né? No meio da corrupção, lamentavelmente. Doutor Rogel, para a gente fechar a conversa de hoje, que certamente vai se estender em outros papos, a minha pergunta final é: há algum conflito então entre desenvolvimento econômico e o cuidado e a preservação do meio ambiente? É possível conciliar isso? Porque pelo seu discurso é plenamente possível conciliar, desde que a gente tenha aí tome alguns cuidados e também ao mesmo tempo destrave algumas amarras. Não, sem dúvida alguma. Esse desenvolvimento sustentável não é apenas um discurso, é uma realidade. As pessoas precisam. A grande mensagem é: quando eu posso realmente usufruir da minha casa, o que eu faço com ela? Eu sempre estou cuidando dela, eu sempre estou reformando ela, eu sempre estou melhorando ela. Quando eu sou impedido de usar a minha casa, o que acontece com ela? Eu abandono ela. Então, nós precisamos ter isso em mente e saber que é possível sim. É um discurso, não é um mero discurso. Na verdade, é uma ação prática que nós temos que incorporar. Não só nós, cidadãos, que na verdade sofremos o peso do Estado, mas o Estado deve sim rever a sua posição, reduzir-se e ser uma coisa lógica para o cidadão. E aí nós conseguiremos preservar não só o meio ambiente, mas preservar a vida humana, que é o nosso maior valor. Preservar a nossa estrutura pessoal, né? Aí falando como cristão, para termos uma vida digna e ao final nós temos então o nosso galardão no céu, não é assim? Como um bom cristão, né? É verdade. Doutor Rogel, muito obrigado pelo carinho de ter vindo aqui, uma satisfação. E olha, já fica o convite, eu espero que o compromisso também, né, da gente poder desdobrar esses temas ambientais aqui nesse espaço de bate-papo. Ronaldo, eu estou à disposição e à disposição de todos os ouvintes da Novo Tempo. Conversamos com o Dr. Rogel Martins Barbosa, ele que é doutor em Direitos dos Resíduos, falou com a gente nesta tarde aqui dentro do bate-papo da sua Novo Tempo. Segue a nossa revista e a programação desta tarde. Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho, ter acompanhado aqui o nosso bate-papo. Valeu!